Devocional, Daniel capítulo 7, Continuar olhando. Esse capítulo fala sobre um sonho e visões que Deus deu a Daniel. O capítulo inteiro é um resumo disso. Daniel vê muitas coisas e entre elas ele começa a relatar que via 4 animais diferentes. O primeiro era como um leão com asas e foram arrancadas as asas. E no versículo 5 ele diz, continuei olhando. Então ele vê um urso que iria devorar muita carne. E no versículo 6 ele diz, e continuei olhando. E ele vê um leopardo com 4 cabeças. E no versículo 7 ele registra, depois disso eu continuava olhando. E ele vê o 4º animal, espantoso, terrível, forte, com 10 chifres, e devorava e fazia tudo em pedaços. No versículo 8 ele registra, estando eu a observar. E no 9 ele diz, e continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. O que me chamou a atenção nesse capítulo foi justamente esse fato. Daniel continuava olhando, até... Daniel não desistiu de olhar, Daniel não desistiu de continuar olhando para a visão de Deus. Deus estava mostrando a ele grandes impérios mundiais. Deus estava falando a respeito do Messias, do Anticristo, da volta de Cristo como juiz. Enfim, Deus estava mostrando coisas muito profundas a Daniel. E ele ficou perturbado e guardou tudo em seu coração. Mas ele não desviou o olhar da visão de Deus. O tempo todo nesse capítulo, que Daniel faz um resumo dessa sua experiência, ele diz, e continuei olhando. Daniel em nenhum momento desistiu de fixar seus olhos na visão que Deus estava dando. E eu fico pensando que quando Deus nos dá sonhos e visões, nós temos que ser como Daniel. Nós temos que continuar olhando até que chegue o fim. E existem muitas coisas que podem desviar o nosso olhar da visão que Deus tem nos dado, do sonho de Deus para a nossa vida, do propósito de Deus para a nossa vida. E eu queria refletir sobre 3 dessas coisas. A primeira coisa que pode desviar o nosso olhar do propósito de Deus, da visão de Deus para nós, é a falta do entendimento completo do que Deus está mostrando. Não é fácil quando Deus nos mostra coisas aparentemente sem sentidos na nossa vida. Sabe, como um leão com asas e um leopardo com 4 cabeças, como foi mostrado a Daniel. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida, o caminho que Ele está trilhando conosco. Mas ainda que a gente não compreenda completamente, a gente deve, como Daniel, continuar olhando. Continue olhando para a visão que Deus tem te dado, ainda que algumas coisas pareçam confusas, ainda que você não esteja entendendo algumas trilhas de Deus, ainda que as coisas teimem demorar, ainda que pareça que é impossível acontecer. Em nome de Jesus, continue olhando. Não desvie o seu olhar da visão de Deus, do propósito de Deus, pela falta do entendimento completo sobre a visão. A segunda coisa que pode desviar o nosso olhar da visão de Deus, do sonho de Deus para nós, é quando nessa visão começamos a contemplar perdas pontuais. Chegou num determinado momento da visão que Daniel fica perturbado com o que vê a respeito do 4º animal. Ele é forte, terrível, pisa tudo, esmaga, despedaça, tem 10 chifres que soltam palavras insolentes. Quanta destruição! Daniel teve o desejo de conhecer a verdade sobre esse animal. E a interpretação era que esse animal proferia palavras contra o Altíssimo e magoava os santos por um tempo. Mas Daniel não desistiu de continuar olhando para a visão. Sabe, às vezes, Deus nos dá uma visão que vai implicar algumas perdas para nós. Mas nós não podemos desistir. Às vezes, o sonho de Deus, a visão de Deus para nós, implica perder algumas coisas, renunciar outras, enfrentar desafios, enfim. O que a gente tem que fazer é continuar olhando, continuar olhando. A terceira coisa que pode desviar o nosso olhar da visão de Deus é o desânimo. Sabe, você recebe uma visão de Deus, fixa seus olhos nela, percebe os desafios, continua olhando, mas chega num determinado momento que você cansa e por diferentes razões você começa a desanimar. Nesse momento, a gente precisa lembrar de Daniel de novo. Nesse capítulo, ele registra que continuou olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou e sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se-lhe o tribunal e lhe abriram os livros.
Que visão maravilhosa! Daniel viu Cristo como juiz. Mas, gente, se ele não tivesse continuado a olhar, ele teria perdido a visão da vitória final. Tem que continuar olhando até que você contemple o final. Daniel continuou olhando, mesmo quando ele não entendia direito o que Deus estava mostrando. Daniel continuou olhando, mesmo quando começou a contemplar algumas perdas. Daniel continuou olhando, mesmo quando tinha tudo para desanimar. Ele só parou de olhar quando o assunto terminou. Então ele guardou tudo em seu coração. É assim que termina esse capítulo. A ministração de Deus para a nossa vida hoje é que a gente continue olhando. Continue olhando até que a visão termine. Continue olhando, meu irmão, até que o sonho se concretize, até que a glória desça, até que o milagre venha, até que a palavra se cumpra. Continue olhando, continue olhando. Que Deus te abençoe.